Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós, nos fortalecendo na fé e, acima de tudo, fazendo com que a gente creia na graça e na bondade de Deus constantemente. Unidos hoje no dia 8 de outubro, neste domingo do 27º domingo do tempo comum, abrimos o nosso coração para ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, que é tirado de Mateus 21, de 33 a 43. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a aos vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outros e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados com maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o empregado enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro? Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento a esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhe disse: vós nunca lestes as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá fruto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui nos diz que a primeira chave de leitura para a boa aproximação à parábola dos vinhateiros homicidas é localizá-la no contexto em que o Evangelho a inseriu. A parábola dos dois filhos, que foi domingo passado, e a parábola do banquete de casamento, que será no próximo domingo, antecede e sucedem, respectivamente, a parábola que contemplamos hoje, apresentando todo o itinerário da história da salvação. Nesta parábola, destaca-se a obstinada rejeição da redenção divina pelos líderes religiosos de Israel. Nós temos essa parábola, é interessante, a parábola dos dois filhos, quem vai e quem não faz, quem faz e quem não faz a vontade de Deus. Depois vem a parábola do banquete de casamento, ao próximo, que faz-se o banquete, uns aceitam, é sempre a mesma lógica das parábolas. Deus vem a um povo de Israel, a um mundo religioso, e Deus quer os frutos. Deus nos dá Abraão, nos dá Moisés, nos dá os profetas do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é essa linha, a linha da lei, a linha dos profetas e da sabedoria ou sapiencial. Os profetas é a maior parte. Então ele fala para os fariseus e para os anciãos, as autoridades religiosas da época: o que vos acha? E é muito interessante que o dono da vinha, ele é cuidadoso, ele planta, ele cerca, ele faz um lagar para amassar as uvas, ele constrói uma torre de guarda para vigiar, ele dá prontinho, tudo certo, até plantado, ele só tem que cuidar mesmo. E chega um momento que ele quer saber os frutos disso. Ele arrenda para que eles cuidem, mas chega um momento que ele quer saber dos frutos. E aí ele manda gente, manda uma turma, são massacrados, manda outro, massacrados, manda o filho, e o filho também é jogado fora da vinha e é morto também. Alguns estudiosos dizem assim: olha, as duas primeiras turmas nós estamos falando dos profetas maiores e dos profetas menores, que foram rejeitados. E depois o filho é o próprio filho Jesus, né, que também será rejeitado, né, será jogado fora de Jerusalém e será morto ali também. Viu? E ele manda eles dar a sentença. Viu?
O que vocês acham que ele vai fazer? Ele vai acabar com esse pessoal de modo violento e vai arrendar para outros que deem frutos na época certa. Pois é, né? A pedra viu rejeitada se tornou perna angular. Isso não é bonito aos nossos olhos? Por isso o reino de Deus lhe será tirado. O que a gente vai aprendendo nisso, e também serve para a nossa vida, é a necessidade que nós temos da gente abandonar muito nosso poder, nossa vaidade, nossa arrogância e prestar atenção nos sinais da vontade de Deus no nosso meio. Nós estamos falando de um contexto de julgamento. O que a gente vê é uma rejeição enorme da religiosidade. Por isso, alguns teólogos andam criticando muito a igreja, a estrutura da igreja, e tentando recuperar o evangelho. Nós, lamentavelmente, eu penso que no decorrer da história, a gente tirou Deus de cena, tirou a missa e começamos a querer resolver os problemas do mundo. E querer resolver os problemas do mundo, a gente acha que agora nós somos uma espécie de ONGs. A gente tem que resolver o problema do alcoolismo, a gente tem que resolver o problema da natureza, da ecologia, da poluição, a gente tem que resolver o problema da desigualdade e todos os problemas do mundo e, por outro lado, a gente esquece de Deus. Deus se torna só um instrumento religioso para resolver as minhas situações existenciais, concretas, sociais, ou até as minhas questões psicológicas pessoais, né? Deus tem que resolver os meus traumas, tem que resolver as minhas neuroses, tem que resolver as minhas angústias. E a gente esquece de que Deus não pode ser instrumentalizado. A gente não pode instrumentalizar Deus em função do que eu quero. Deus nos dá um mundo para que a gente cuide dele. Deus nos dá uma vida para que a gente cuide dela. Deus nos dá pessoas, ou faz com que pessoas se aproximem de nós para que a gente cuide delas. E é no exercício do cuidado que nós vamos nos curando. Mas também chega um momento que Deus também deseja, quais são os frutos que você tem a oferecer? Às vezes é triste que a gente vai em alguns velórios e é complicado porque a gente não sabe dos frutos daquela pessoa. Primeiro a gente já sabe que aquela pessoa não tem prática religiosa, né? Porque ela é desconhecida, não tem prática de oração, não tem convívio com Deus. Há pessoas que morrem e não têm convívio com Deus. Estão um pouco se lixando para Deus, elas bastam a si mesmo. E às vezes a gente se pergunta, mas é isso mesmo que essa pessoa quer? É só isso? Até que para mim, às vezes, eu fico com essas dúvidas, essas perguntas, mas a vida é só isso? Eu já estou com 51 anos e é só isso a vida, não é nada mais disso? Não tem algo a mais? É isso, essa vida de tarefas, ou compromissos, ou agendas? E será que não está faltando algo a mais para mim? Ou será que eu não estou sabendo descobrir algo a mais de Deus no mundo e na vida em que eu vivo? E tem algo além disso aqui? Tem que ter, né? Senão como é que a gente vive, sobrevive? Por isso hoje Jesus está colocando as autoridades religiosas contra a parede. Pois é, Deus veio, mandou os profetas, vocês não aceitaram. Manda o próprio filho, vocês estão rejeitando, vocês querem me matar, né? Vocês falam que o 5º mandamento não matarás, mas em nome de Deus a gente mata, né? Em nome de Deus a gente mata, né? Em nome da igreja a gente hoje crucifica uma pessoa na rede social, né? Recordo recentemente que um bispo que não quis dar comunhão na boca para uma criança lá, e pronto, foi massacrado pelos defensores da boa doutrina da igreja, né? É muito esquisito a gente defender Deus e defender a igreja massacrando os seres humanos, né? Eu posso discordar? Posso, mas para defender a minha, há grupos religiosos no Brasil que são extremamente violentos, né? São extremamente perigosos, são extremamente criminosos, né? É aquilo que o pessoal fala, né? A ala evangélica do tráfico, né? A ala religiosa da bandidagem, né? Por isso peçamos a Deus que oriente a cada um de nós, ilumine a nossa vida, nos dê uma sabedoria e que a gente possa se preparar para oferecer a Deus os frutos que Ele espera, já que Ele nos deu uma vida, nos deu um tempo, nos deu um mundo para que a gente possa produzir bons frutos e oferecer a Ele. E os frutos que Deus oferece são sempre aqueles gestos e comportamentos baseados no amor que nós temos e carregamos no nosso coração. Um abraço, até mais.